Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Cruzeiro ampliando o contrato de volante, capitão Lucas Silva. Vamos trazer os detalhes sobre isso. Clube deve iniciar conversa para tentar renovar o contrato de Matheus Pereira. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Duas informações importantes sobre o Cruzeiro. Cruzeiro, todo mundo está acompanhando aí, um período de férias, jogadores dentro de 2 semanas é que vão voltar aos treinamentos, aí tem a retomada das atividades na Toca da Raposa 2, mas vamos falar aqui neste vídeo sobre Lucas Silva e Matheus Pereira. Primeiro sobre o Lucas. Todo mundo acompanhou que ele tinha renovado o contrato até o final de 2026. O contrato do Lucas se encerrou no final de 2025, teve uma conversa ali num primeiro momento. Ele praticamente continuou com a mesma base salarial desde a época que veio do Grêmio, ainda na gestão Ronaldo, e tinha ampliado até o final de 2026. Mas depois que o Lucas Silva retomou o seu espaço no time com o técnico Leonardo Jardim, uma liderança mais do que positiva dentro da Toca da Raposa 2, a diretoria do Cruzeiro, aí o Pedro Lourenço, o Paulo Pelaipe, o Pedro Júnior e até um entendimento do próprio técnico Leonardo Jardim do que o Lucas Silva significa hoje para o Cruzeiro, não apenas tecnicamente falando, mas com essa liderança positiva. É um atleta que sempre entregou muito ao Cruzeiro. Quando viveu o momento de ficar no banco, de não ter uma boa fase, nunca deu problema, pelo contrário, sempre tentou liderar e de forma positiva. O Cruzeiro mudou o contrato do Lucas Silva, não apenas em termos de valor de remuneração, mas também até o final de 2027, garantindo o mesmo para o Lucas Romero. Então a dupla de volantes hoje do Cruzeiro, que é titular, com o Lucas Romero e com o Lucas Silva, ambos garantidos até o final de 2027. O Lucas, que tem 32 anos e vivendo um momento mais do que especial aqui no Cruzeiro. O clube deve até oficializar isso mais para frente, mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o contrato, que antes iria até o final de 2026, agora vai até o final de 2027. Outra informação importante: o Cruzeiro quer conversar nos próximos dias ou nas próximas semanas com Matheus Pereira e com o staff do Matheus Pereira. A ideia do Cruzeiro é renovar o vínculo do camisa 10. O entendimento é que o Matheus Pereira tem contrato até a metade do ano que vem. Hoje o cenário é totalmente diferente. O Matheus, ele, vamos dizer aí, num português bem claro, né? Estava sendo vendido meio que de uma maneira que seria uma grande proposta financeiramente falando, mas por tudo aquilo que vinha acontecendo, não sendo aí o Matheus Pereira com algumas questões, né, que fogem aí do campo, muita questão de sai isso aqui, saia outra coisa ali, muita informação sendo disparada, e aí o cenário ele mudou completamente, né? Hoje o Matheus Pereira está de bem com a vida, tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, tem aí a confiança também de todo o departamento de futebol, e mesmo tendo um salário que é considerado muito importante para o futebol brasileiro, o Cruzeiro quer renovar o contrato do camisa 10. Para que o vínculo não se encerre na metade do ano que vem e sim prorrogue por mais algum tempo. Até no início do ano, ainda lá nos Estados Unidos, aqui na Samuca TV, a gente conversava com o Pedro Lourenço em um dos treinos do Cruzeiro na pré-temporada nos Estados Unidos, e eu perguntei para o Pedro, e ele disse: eu já até ofereci aí mais 2 anos de contrato para o Matheus Pereira. Ainda não temos a ideia do que o Cruzeiro vai oferecer, mas
no que depender do Cruzeiro, os esforços serão feitos para que o Matheus Pereira prorrogue o vínculo. Hoje ninguém pensa em uma saída neste momento, em janela de meio do ano, assim como acho que da parte do Matheus Pereira o entendimento é de que o cenário dele na Toca da Raposa 2 se transformou completamente. Se tinha ali uma negociação para ir para o Zenit da Rússia, hoje nem da parte do Matheus, nem da parte do Cruzeiro terá alguma sinalização para que aconteça uma saída do atleta neste momento. Tenha confiança, como eu disse, do técnico Leonardo Jardim. O relacionamento com todos hoje do departamento de futebol é o melhor possível e o Matheus Pereira também muito feliz e adaptado com a sua família em Belo Horizonte. Então vamos aguardar. Não acho que será uma negociação tão simples de ser resolvida, mas o fato é que o Cruzeiro quer a continuidade do Matheus Pereira, renovando o vínculo que a princípio vai até a metade do ano que vem. Todo mundo já sabe que o Cruzeiro ele terá aí um mercado com menos movimentação. É um pedido do técnico Leonardo Jardim, é um desejo de todo o departamento de futebol de trabalhar dentro de um orçamento. Então, o Cruzeiro vai fazer contratações, vai fazer investimento, mas não serão aquelas contratações com uma fortuna sendo gasta pelo departamento de futebol, por tudo que a gente já trouxe aqui na Samuca TV. Mas, por exemplo, o Cruzeiro quer fazer um investimento, que eu considero importante, no zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, 21 anos, jogador canhoto. Esse é um pedido muito forte do técnico Leonardo Jardim, que na avaliação aprovou o nome do atleta e tem uma conversa neste momento entre os presidentes, o Pedro Lourenço e o presidente do Internacional. E apesar do Inter, neste momento, não pensar em uma venda, ou melhor, o Inter tem um entendimento de que o atleta ele esteja ali avaliado em 10 milhões de euros. E aí, para se vender o que o Inter deve comprar, que é a parte do esporte, que está inclusive estipulada, essa parte, 60%, o Inter teria direito aí a 6 milhões de euros. Por este valor, acho pouco provável que o Cruzeiro avance na negociação. Mas o Cruzeiro entende que pode pagar um valor significativo, não chegando neste aí de 6 milhões de euros, mas tentando convencer o Internacional, que passa por um momento complicado. A parte financeira não está legal no clube de Porto Alegre, então o Pedro Lourenço tem esse desejo de convencer o Internacional e aí, claro, tentar uma composição com o atleta, de que isso poderia ser importante também, um movimento deste na carreira dele, ele que se recupera de uma entorse, mas até agora sem avanço. Mas o fato é que o Leonardo Jardim quer muito o Vitor Gabriel, jovem zagueiro do Internacional, e encaixa perfeitamente naquilo que o Cruzeiro busca, que é um atleta jovem para retorno técnico imediato e pode ser mais bem trabalhado para no futuro valer uma transação importante. Só que depende, claro, deste desejo do Internacional de aceitar por um valor menor do que esse. A gente tinha falado que em torno de 3 milhões de euros o Cruzeiro poderia pensar no negócio, talvez aí aumentando um pouco mais para que agrade também ao clube gaúcho, mas até agora sem avanço significativo. Por falar em clube gaúcho, o Cruzeiro vem contando aí jogo após jogo uma possibilidade de receber uma grana importante com uma venda do lateral esquerdo Marlon. Isso porque o Marlon já atingiu 40% dos jogos necessários para que o Grêmio tenha que comprar o atleta. E o detalhe é o seguinte: tirando os jogos com o Cruzeiro, que o Marlon não pode atuar, o Grêmio tem pelo menos mais 26 partidas no ano, contando Copa Sul-Americana, 2 jogos, e o restante do Campeonato Brasileiro. Se avançar na Copa Sul-Americana, na próxima fase o Marlon já pode atuar, a chance
dele fazer mais jogos, vem sendo titular absoluto, é ainda maior. Então, 26 jogos. Se o Marlon fizer 15 destas partidas, a cláusula será ativada e o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro. Seria uma grana muito importante. Acho pouco provável, pela titularidade do jogador no tricolor gaúcho, que o Grêmio controle esse número de jogos e não deixe o atleta completar esse limite de 25 partidas para que a compra seja obrigatória. Então, é uma contagem que vai acontecer aí na volta dos jogos, quando o futebol for retomado. Lembrando que, como está emprestado, os 2 jogos contra o Cruzeiro, o Marlon não poderá atuar. Cruzeiro aí, nesse ritmo então, de férias para os jogadores, mas o departamento de futebol trabalhando, buscando opções para encaixar aí no que o orçamento permite neste momento para se contratar e também que agrade a todo o departamento de futebol que vem trabalhando em conjunto para buscar esses reforços. Mais um dia de férias para os jogadores, cada um aí do seu jeito, com a família, viajando ou dando uma curtida, porque o calendário foi bastante pesado e será pesado também quando retornar e a diretoria com o telefone ligado, porque muita coisa ainda para acontecer, por mais que a gente já tenha comentado que o Cruzeiro não vai fazer muitas contratações nesta janela, mas alguns atletas vêm recebendo aí consultas de outros times, ainda sem um avanço significativo para a saída. Pelo menos é a informação que vem do Cruzeiro, e isso se refere principalmente ao zagueiro Matheus Gamarra, que por mais que tenha perdido espaço com o técnico Leonardo Jardim, o jogador veio emprestado pelo Atlético Paranaense até o final da temporada, recebeu algumas consultas, mas ainda nada em estágio avançado. Hoje, o que a gente tem de informação é que a chance é maior dele sair do Cruzeiro do que cumprir o contrato de empréstimo até o final da temporada. Mas uma negociação de saída não é tão simples, porque envolve também o Atlético Paranaense, o desejo do jogador. Hoje ele está, pelas pessoas que acompanham aí o Matheus Gamarra, de certa forma adaptado a Belo Horizonte, por mais que não venha jogando, mas o atleta também pensa em uma sequência da carreira para não ficar rodando aqui, rodando ali. Caso ele realmente deixe o Cruzeiro, teria que ser uma negociação favorável para o jogador, para ele se resolver também com a equipe do Atlético Paranaense. Outro que foi muito observado, ainda sem nenhum avanço na saída, é o Lautaro Dias. Também perdeu espaço com o técnico Leonardo Jardim, e essa saída, ela, se acontecer, será mediante uma boa proposta para aí o Cruzeiro ir ao mercado e pensar em um outro atacante. As coisas precisam acontecer aí de forma conjunta. Para um novo atacante chegar, teria que pintar uma boa proposta para Lautaro Dias. Fez aí alguns jogos com o técnico Leonardo Jardim, mas sem agradar tanto assim, e acabou perdendo espaço, repito, nas opções até de banco. No último jogo estava relacionado, mas não foi acionado diante da equipe do Vitória. Tá falado, pessoal?